Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 9, verso 44. Sampadyamanam agyaya bhishmam brahmani nishkali sarve babhuvuste tushning vayang siva dinatyaye. Tradução. Sabendo que Bhishmadeva havia mergulhado na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto, todos ali presentes ficaram silenciosos como pássaros no final do dia. Significado. Entrar ou emergir na eternidade ilimitada do Supremo Absoluto significa entrar no lar original do ser vivo. Os seres vivos são todos partes integrantes da absoluta personalidade de Deus, e por isso eles estão eternamente relacionados com Ele, como servidor e servido. O Senhor é servido por todas as suas partes integrantes, assim como a máquina completa é servida por suas partes integrantes. Qualquer parte de uma máquina removida do todo perde a sua importância. Analogamente, qualquer parte integrante do absoluto desligada do serviço ao Senhor é inútil. Os seres vivos que estão no mundo material são todos partes integrantes que se desintegraram do Todo Supremo, e eles deixaram de ser tão importantes como as partes integrantes originais. Há, todavia, muito mais seres vivos integrados que são eternamente liberados. A energia material do Senhor, denominada Durga Shakti, ou a superintendente do presídio, encarrega-se das partes integrantes desintegradas e, assim, elas ficam submetidas a uma vida condicionada sob as leis da natureza material. Quando o ser vivo conscientiza-se deste fato, ele tenta voltar ao lar, voltar ao Supremo, e assim começa a necessidade espiritual do ser vivo. Essa necessidade espiritual chama-se Brahma Jiññāsa, ou pergunta sobre o Brahman. Esse Brahma Jiññāsa é bem sucedido principalmente através do conhecimento, da renúncia e do serviço devocional ao Senhor. Jnana, ou conhecimento, significa todo o conhecimento sobre o Brahman, o Supremo. Renúncia significa desapego da afeição material. E serviço devocional é o reviver pela prática da condição original do ser vivo. Os seres vivos bem-sucedidos, que são elegíveis a entrar no reino absoluto, são chamados de Gyanis, Yogis e Bhaktas. Os Gyanis e os Yogis entram nos raios impessoais do Supremo. Os Bhaktas, porém, entram nos planetas espirituais conhecidos como Vaikunthas. Nesses planetas espirituais, o Senhor Supremo prevalece como Narayana, e os sadios seres vivos incondicionados vivem ali prestando serviço amoroso ao Senhor nas categorias de servos, amigos, pais e amantes. Ali, os seres vivos incondicionados desfrutam da vida em plena liberdade com o Senhor, ao passo que os Gyanis e os Yogis impersonalistas entram na brilhante refulgência impessoal dos planetas Vaikuntha. Os planetas Vaikuntha são todos autoluminosos como o Sol, e os raios dos planetas Vaikuntha chamam-se Brahmajyoti.
o Brahmajyoti espalha-se ilimitadamente e o mundo material é apenas uma porção coberta de uma parte insignificante do mesmo Brahmajyoti. Esta cobertura é temporária e, portanto, é uma espécie de ilusão. Bhishmadeva, como devoto puro do Senhor, entrou no reino espiritual em um dos planetas Vaikunta, onde o Senhor, sob sua forma eterna de Parthasarathi, predomina sobre os seres vivos incondicionados que estão constantemente ocupados no serviço ao Senhor. O amor e a afeição que atam o Senhor e o devoto são demonstrados no caso de Bhishmadeva. Bhishmadeva nunca esqueceu o Senhor sob seu aspecto transcendental como Parthasarathi, e o Senhor esteve presente pessoalmente diante de Bhishmadeva, enquanto este passava para o mundo transcendental. Esta é a perfeição máxima da vida. Canto 1, capítulo 9, verso 45. Tatra dundhubhayo nedurdeva manavavaditaha shashangsu sadhavo ragnyam khatpetu pushpavrishtayaha. Tradução. Logo após, tanto homens quanto semideuses soaram seus tambores em preito de homenagem, e a honesta ordem real iniciou demonstrações de honra e respeito, e do céu caíram chuvas de flores. Significado: Bhishmadeva era respeitado tanto pelos seres humanos quanto pelos semideuses. Os seres humanos vivem na Terra e outros planetas semelhantes no grupo de planetas Bur e Bhuvar, mas os semideuses vivem em Ishvar, os planetas celestiais, e todos eles conheciam Bhishmadeva como um grande guerreiro e devoto do Senhor. Sendo um Mahajan, ou uma autoridade, ele estava ao nível de Brahma, Narada e Shiva, embora fosse um ser humano. A qualificação para se equiparar aos grandes semideuses é possível apenas com a aquisição de perfeição espiritual. Assim, Bhishmadeva era conhecido em todos os universos, e durante sua época, as viagens interplanetárias eram efetuadas por métodos mais refinados que os esforços fúteis de espaçonaves mecânicas. Quando os planetas distantes foram informados da morte de Bhishmadeva, todos os habitantes dos planetas superiores, bem como os da Terra, precipitaram chuvas de flores para mostrar o devido respeito à grande personalidade que partira. Essa chuva de flores do céu é um sinal de reconhecimento pelos grandes semideuses e nunca deve ser comparada à decoração de um corpo morto. O corpo de Bhishmadeva perdeu seus efeitos materiais devido a estar saturado de compreensão espiritual. E assim, o corpo estava espiritualizado, da mesma forma que o ferro fica em brasa quando está em contato com o fogo. Não se pode admitir, portanto, que o corpo de uma alma completamente autorrealizada seja material. Cerimônias especiais são observadas para esses corpos espirituais. O respeito e o reconhecimento de Bhishmadeva não devem absolutamente ser imitados por meios artificiais, como tem se tornado de moda observar na assim chamada cerimônia Jayanti para qualquer homem comum. De acordo com os Shastras autorizados,
Essa cerimônia Jayanti, para um homem comum, por mais exaltado que ele seja materialmente, é uma ofensa ao Senhor, porque Jayanti é reservada para o dia em que o Senhor aparece na Terra. Bhishmadeva foi único em suas atividades, e sua passagem para o reino de Deus também é única. Canto 1, capítulo 9, verso 46. Tasya nirahanadini sampare tasya bhargava yudhishthira karayitva muhurtam dukhito bhavat. Tradução. Ó descendente de Brigo, Shaunaka, após executar os rituais fúnebres para o corpo morto de Bhishmadeva, Maharaj Yudhishthira ficou momentaneamente dominado pelo pesar. Significado. Bhishmadeva era não apenas um grande líder da família de Maharaj Yudhishthira, mas também era um grande filósofo e amigo para ele, seus irmãos e sua mãe. Desde que Maharaj Pandu, o pai dos 5 irmãos encabeçados por Maharaj Yudhishthira, havia morrido, Bhishmadeva fora o mais afetuoso avô dos Pandavas e protetor da enviuvada nora Kunti Devi. Embora Maharaj Dhritarashtra, o tio mais velho de Maharaj Yudhishthira, estivesse ali para zelar por eles, sua afeição estava mais ao lado de seus 100 filhos, encabeçados por Duryodhana. Finalmente, uma trama colossal foi montada para privar os 5 irmãos órfãos do direito legítimo ao reino de Hastinapur. Houve uma grande intriga, comum nos palácios imperiais, e os 5 irmãos foram exilados para um lugar deserto. Mas Bhishmadeva foi sempre um bem-querente sinceramente compassivo, avô, amigo e filósofo para Maharaj Yudhishthira, até o último momento de sua vida. Ele morreu muito feliz por ver Maharaj Yudhishthira ao trono. De outra forma, ele teria muito abandonado seu corpo material, ao invés de sofrer a agonia dos sentimentos imerecidos dos Pandavas. Ele estava simplesmente esperando pelo momento oportuno, porque estava seguro e certo de que os filhos de Pandu sairiam vitoriosos da batalha de Kurukshetra, pois sua onipotência, Shri Krishna, era o protetor deles. Como um devoto do Senhor, ele sabia que os devotos do Senhor não podem ser aniquilados em tempo algum. Maharaj Yudhishthira estava completamente ciente de todas essas boas qualidades de Bhishmadeva. Por isso, ele devia estar sentindo a grande separação. Ele estava pesaroso pela separação desta grande alma, e não pelo corpo material que Bhishmadeva abandonara. O cerimonial fúnebre era um dever necessário, embora Bhishmadeva fosse uma alma liberada. Uma vez que Bhishmadeva não tinha sucessor, o neto mais velho, ou seja, Maharaj Yudhishthira, era a pessoa indicada para executar essa cerimônia. Foi uma grande dádiva para Bhishmadeva que um igualmente grande filho da família levasse a cabo os últimos rituais para tão grande homem. Canto 1, capítulo 9, verso 47. Tushtuvura monayo hrishta krishnang tadguhyanamabhi tataste krishna hridaya svashraman prayayu punaha. Tradução. Todos os grandes sábios, então, glorificaram o Senhor Shri Krishna,
que estava presente ali, através de hinos védicos confidenciais. Então, todos voltaram a seus respectivos eremitérios, mantendo sempre o Senhor Krishna dentro de seus corações. Significado: os devotos do Senhor estão sempre no coração do Senhor, e o Senhor está sempre nos corações dos devotos. Esta é a doce relação entre o Senhor e seus devotos. Devido ao amor e à devoção imaculada pelo Senhor, os devotos sempre o veem dentro de si, e o Senhor também, embora não tenha nada a fazer e nada que aspirar, também está sempre ocupado em zelar pelo bem-estar de seus devotos. Para os seres vivos comuns, a lei da natureza vigora em todas as ações e reações, mas ele está sempre ansioso por colocar seus devotos no caminho correto. Os devotos, portanto, estão sob o cuidado direto do Senhor, e o Senhor também se submete voluntariamente apenas aos cuidados de seus devotos. Desse modo, todos os sábios, encabeçados por Vyasadeva, eram devotos do Senhor, e, portanto, eles cantaram os hinos védicos após o cerimonial fúnebre, simplesmente para satisfazer o Senhor, que estava presente ali pessoalmente. Todos os hinos védicos são cantados para satisfazer o Senhor Krishna. Isso se confirma na Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15. Todos os Vedas, Upanishads, Vedanta, etc., buscam apenas a Ele, e todos os hinos são apenas para glorificá-lo. Os sábios, portanto, executaram atos exatamente adequados para este fim e partiram felizes para seus respectivos eremitérios. Canto 1, capítulo 9, verso 48. Tato yudhishthiro gatva saha Krishno gajahvayam pitarang santavyamasa gandharing chatapasvinim. Tradução. Em seguida, Maharaj Yudhishthira partiu imediatamente para sua capital Hastinapur, acompanhado pelo Senhor Shri Krishna, e ali ele consolou seu tio e sua tia Gandhari, que era uma seta. Significado: Dhritarashtra e Gandhari, o pai e a mãe de Duryodhana e os irmãos deste, eram os tios mais velhos de Maharaj Yudhishthira. Após a batalha de Kurukshetra, o célebre casal, tendo perdido todos os seus filhos e netos, ficou sob o cuidado de Maharaj Yudhishthira. Eles estavam passando seus dias em grande agonia por aquela grande perda de vidas e praticamente viviam a vida de ascetas. A notícia da morte de Bhismadev, tio de Dhritarashtra, foi outro grande choque para o rei e a rainha. E por isso eles precisavam do consolo de Maharaj Yudhishthira. Maharaj Yudhishthira era consciente de seu dever, e ele imediatamente correu para o local com o Senhor Krishna e satisfez o enlutado Dhritarashtra com palavras amáveis, tanto dele mesmo quanto do Senhor. Gandhari era uma poderosa asceta, embora vivesse como uma esposa fiel e mãe bondosa. Disse que Gandhari também vedou voluntariamente seus olhos por causa da cegueira de seu esposo. O dever da esposa é seguir 100% o esposo. E Gandhari era tão fiel a seu esposo que o seguiu mesmo em sua perpétua cegueira. Portanto, em suas ações, ela era uma grande asceta.
Além disso, o choque que ela sofreu por causa da matança maciça de seus 100 filhos e de seus netos era certamente demasiado para uma mulher. Mas ela sofreu tudo isso assim como uma seta. Embora seja uma mulher, Gandhari não é inferior a Bhishmadeva em caráter. Ambos são personalidades notáveis no Mahabharata. Canto 1, capítulo 9, verso 49. Pitra chanamato raja vasudeva namoditaha chakara rajang dharmena pitripaita mahang vibhu. Tradução. Depois disso, o grande rei religioso Maharaj Yudhishthira exerceu o poder real no reino, estritamente de acordo com os códigos e princípios reais aprovados por seu tio e confirmado pelo Senhor Shri Krishna. Significado. Maharaj Yudhishthira não era apenas mero coletor de impostos. Ele estava sempre consciente de seu dever como rei, que não é menor que de um pai ou mestre espiritual. O rei deve zelar pelo bem-estar de todos os cidadãos sob todos os ângulos de elevação social, política, econômica e espiritual. O rei deve saber que a vida humana destina-se a liberar a alma encarcerada do cativeiro das condições materiais. E por isso seu dever é cuidar para que os cidadãos sejam adequadamente atendidos para atingir esse estágio máximo de perfeição. Maharaj Yudhishthira seguia estritamente esses princípios, como será visto no próximo capítulo. Ele não apenas seguia os princípios, mas também obteve a aprovação de seu velho tio, que era experiente em assuntos políticos, e assim também foi confirmado pelo Senhor Krishna, o orador da filosofia da Bhagavad Gita. Maharaj Yudhishthira é o monarca ideal, e a monarquia sob um rei treinado como Maharaj Yudhishthira é uma forma muito superior de governo, superior às repúblicas modernas ou governos do povo pelo povo. A massa popular, especialmente nesta era de Kali, é composta de pessoas nascidas como Shudras, basicamente de baixo nascimento, mal educadas, desventuradas e pessimamente associadas. Elas próprias não conhecem a meta máxima da perfeição da vida. Portanto, os votos dados por elas, na verdade, não têm nenhum valor. E assim, as pessoas eleitas por tais votos irresponsáveis não podem ser representantes responsáveis como Maharaj Yudhishthira. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, capítulo 9, do Srimad Bhagavatam, intitulado A Morte de Bhishmadeva na Presença do Senhor Krishna. Canto 1, capítulo 10. A partida do Senhor Krishna para Dvarka. Verso 1. Shaunaka uvacha hatva swarikthas predaatayano yudhishthiro dharma britang varishtaha sahanujjai pratyavaruddha bhojanaha katang pravritta kimakara shit tataha. Tradução. Shaunaka Muni perguntou: após matar seus inimigos que desejavam usurpar a herança a que tinha direito,
Como o maior de todos os homens religiosos, Maharaj Yudhishthira, assistido por seus irmãos, governou seus súditos. Certamente, ele não podia desfrutar livremente de seu reino com consciência irrestrita. Significado: Maharaj Yudhishthira era o maior de todos os homens religiosos. Desse modo, ele não estava absolutamente inclinado a lutar com seus primos com o propósito de desfrutar do reinado. Ele lutou por causa justa porque o reino de Hastinapur era uma herança de direito e seus primos queriam usurpá-la para eles mesmos. Portanto, ele lutou por causa justa, sob a orientação do Senhor Shri Krishna, mas não pôde desfrutar dos resultados da vitória, porque seus primos foram todos mortos na luta. Portanto, ele governou o reino por uma questão de dever, auxiliado por seus irmãos mais novos. A pergunta era importante para Shaunakarishi, que queria saber sobre o comportamento de Maharaj Yudhishthira quando ele estava à vontade para desfrutar do reino. Canto 1, capítulo 10, verso 2. Suta uvacha. Vangshakuror vangshadavagan nirhratang sangaroha yitva bhava bhavano harihi. Nivesha yitva nijaraja ishvaro yudhishtirang prita mana bhabhuvaha. Tradução. Suta Goswami disse: o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é o mantenedor do mundo, ficou satisfeito após restabelecer Maharaj Yudhishthira em seu próprio reino e após restaurar a dinastia Kuru, que havia sido consumida pelo fogo de bambu da ira. Significado: este mundo é comparado a um incêndio florestal causado pela fricção de varas de bambu. Esse incêndio florestal acontece automaticamente, pois o atrito ocorre sem causa externa. Analogamente, no mundo material, a cólera daqueles que desejam assenhorar-se da natureza material interage, e o fogo da guerra ocorre, extinguindo a população indesejada. Tais incêndios ou guerras acontecem, e o Senhor nada tem a ver com eles. Mas por querer manter a criação, ele deseja que a massa popular siga o caminho correto da autorrealização, que capacita os seres vivos a entrarem no reino de Deus. O Senhor quer que os seres humanos que estão sofrendo voltem ao lar, voltem a Ele e parem de sofrer as 3 espécies de misérias materiais. Todo o plano da criação é feito dessa maneira, e aquele que não volta a si sofre no mundo material por causa das misérias que lhe aflige a energia ilusória do Senhor. Portanto, o Senhor quer que seu representante fidedigno governe o mundo. O Senhor Shri Krishna desceu para estabelecer essa espécie de regime e matar as pessoas indesejáveis que nada têm a ver com seu plano. A batalha de Kurukshetra foi travada de acordo com o plano do Senhor, para que as pessoas indesejáveis pudessem sair do mundo e um reinado pacífico, sob a direção de seu devoto, pudesse ser estabelecido. Portanto, o Senhor ficou plenamente satisfeito quando o rei Yudhishthira subiu ao trono e a continuidade da dinastia Kuru, na pessoa de Maharaj Parikshit, foi salva.
Canto 1, capítulo 10, verso 3. Nishamya bhishmoktam athachutoktam pravritta vijnana vidhuta vibhramaha shashasagam indra ivajitashraya paridhyupantam anujanovartitaha. Tradução. Maharaj Yudhishthira, após ser iluminado pelo que falaram Bhismadeva e o Sr. Krishna, o infalível, ocupou-se em assuntos de conhecimento perfeito, porque todos os seus receios foram erradicados. Assim, ele reinou sobre terras e mares, sendo seguido por seus irmãos mais novos. Significado. A lei inglesa moderna de primogenitura, ou a lei que lega a herança ao primeiro filho, também prevalecia naqueles dias em que Maharaj Yudhishthira governava a terra e os mares. Naqueles dias, o rei de Hastinapur, que agora é parte de Nova Delhi, era o imperador do mundo, incluindo os mares, até a época de Maharaj Parikshit, o neto de Maharaj Yudhishthira. Os irmãos mais novos de Maharaj Yudhishthira agiam como seus ministros e comandantes de Estado, e havia completa cooperação entre os irmãos do rei, perfeitamente religiosos. Maharaj Yudhishthira era o rei ou representante ideal do Senhor Shri Krishna para governar o reino da terra, e era comparável ao rei Indra, o governante representativo dos planetas celestiais. Semideuses como Indra, Chandra, Surya, Varuna e Vayu são reis representativos de diversos planetas do universo, e de modo semelhante, Maharaj Yudhishthira era um deles, regendo o reino da terra. Maharaj Yudhishthira não era um líder político sem iluminação, típico de uma democracia moderna. Maharaj Yudhishthira foi instruído por Bhismadeva e também pelo infalível Senhor, e por isso tinha conhecimento completo e perfeito de tudo. O chefe de Estado executivo eleito de hoje em dia é como uma marionete, porque não tem poder de governar. Mesmo que ele seja iluminado como Maharaj Yudhishthira, não pode fazer nada por sua própria vontade devido à sua sujeição à Constituição. Portanto, existem muitos estados sobre a Terra disputando por motivos de diferenças ideológicas ou outras motivações egoístas. Mas um rei como Maharaj Yudhishthira não tinha nenhuma ideologia feita por ele mesmo. Ele tinha apenas que seguir as instruções do Senhor infalível e do representante do Senhor e do agente autorizado Bhismadeva. Instruiu-se nos Shastras que a pessoa deve seguir a grande autoridade e o Senhor infalível, sem nenhuma motivação pessoal ou ideologia pré-fabricada. Portanto, era possível a Maharaj Yudhishthira governar o mundo inteiro, incluindo os mares, porque os princípios eram infalíveis e universalmente aplicáveis a todos. Uma concepção de Estado mundial poderia ser possível se pudéssemos seguir uma autoridade infalível. Um ser humano imperfeito não pode criar uma ideologia aceitável para todos. Somente o perfeito e infalível pode criar um programa que seja aplicável em qualquer lugar e que possa ser seguido por todos no mundo. É uma pessoa que governa e não um governo impessoal. Se a pessoa é perfeita, o governo é perfeito. Se a pessoa é um tolo, o governo é um paraíso de tolos. Esta é a lei da natureza. Existem muitas histórias de reis ou líderes executivos imperfeitos. Portanto, o líder executivo tem que ser uma pessoa treinada como Maharaj Yudhishthira, e ele deve ter pleno poder autocrático para governar o mundo.
A concepção de um Estado mundial só pode tomar forma sob o regime de um rei perfeito como Maharaj Yudhishthira. O mundo era feliz naqueles dias, porque havia reis como Maharaj Yudhishthira para governar o mundo. Canto 1, capítulo 10, verso 4. Kamanga vavarsha parajanya sarvakama dughamahi sishichu sma vrajan gava payasodha swatir muda. Tradução. Durante o reinado de Maharaj Yudhishthira, as nuvens choviam toda a água que as pessoas necessitavam, e a terra produzia todas as coisas necessárias ao homem, em abundância. Devido aos seus úberes entumecidos de leite e à sua alegre disposição, a vaca costumava regar os pastos com seu leite. Significado. O princípio básico do desenvolvimento econômico centraliza-se na terra e nas vacas. As necessidades da sociedade humana consistem em grãos alimentícios, frutas, leite, minerais, roupas, madeira, etc. A pessoa necessita de todos esses itens para satisfazer as necessidades materiais do corpo. Certamente não há necessidade de carne ou peixe, ou ferramentas de ferro e maquinárias. Durante o regime de Maharaj Yudhishthira, em todo o mundo havia chuvas regulares. Os aguaceiros não estão sob o controle do ser humano. O rei celestial Indradeva é o controlador das chuvas, e ele é o servo do Senhor. Quando o Senhor é obedecido pelo rei e pelas pessoas sob a administração do rei, há chuvas regulares no horizonte. E essas chuvas são as causas de toda a variedade de produtos agrícolas. As chuvas regulares não ajudam apenas a ampliar a produção de cereais e frutas, mas quando se combina com as influências astronômicas, há ampla produção de pedras preciosas e pérolas. Os cereais e vegetais podem alimentar suntuosamente o homem e os animais, e uma vaca gorda dá leite suficiente para suntuosamente suprir vigor e vitalidade a um homem. Se há bastante leite, bastante cereais, bastantes frutas, bastante algodão, bastante seda e bastante joias, por que então as pessoas precisam ainda de cinemas, casas de prostituição, matadouros e etc.? Qual a necessidade de uma vida artificial e luxuosa de cinema, carros, rádio, carne e hotéis? Acaso essa civilização produziu algo além das desavenças individuais e nacionais? Estaria essa civilização promovendo a causa da igualdade e fraternidade ao enviar milhares de homens a fábricas infernais e aos campos de batalha por causa dos caprichos de um homem particular? Disse que as vacas costumavam regar o pasto com leite porque suas tetas eram túrgidas e os animais eram alegres. Não necessitariam eles, portanto, de atenção adequada para uma vida feliz, sendo alimentados com quantidade suficiente de grama no campo? Por que deveria o homem matar vacas para seus propósitos egoístas? Por que o homem não pode se satisfazer com cereais, frutas e leite que, combinados adequadamente, podem produzir centenas e milhares de alimentos saborosos?
Por que há matadouros em todo o mundo para matar animais inocentes? Maharaj Parikshit, neto de Maharaj Yudhishthira, ao viajar por seu vasto reino, viu um homem negro tentando matar uma vaca. O rei prendeu imediatamente o carniceiro e o castigou suficientemente. Por que não deveria um rei ou líder executivo proteger as vidas dos pobres animais que são incapazes de se defenderem? Isso é humanidade? Por acaso os animais também não são cidadãos de um país? Então, por que se permite que sejam esquartejados em matadouros organizados? Acaso esses são os sinais de igualdade, fraternidade e não violência? Portanto, em contraste com a forma moderna, avançada e civilizada do governo, uma autocracia como a de Maharaj Yudhishthira é muito superior a uma assim chamada democracia, na qual os animais são mortos e um homem inferior a um animal tem permissão de votar em outro homem inferior a um animal. Todos nós somos criaturas da natureza material. Na Bhagavad Gita está dito que o próprio Senhor é o Pai que dá a semente, e a natureza material é a mãe de todas as formas de seres vivos. Desse modo, a mãe natureza material tem bastante alimento tanto para os animais quanto para os homens, pela graça do Pai Todo-Poderoso Shri Krishna. O ser humano é o irmão mais velho de todos os outros seres vivos. Ele é dotado de inteligência mais poderosa que os animais para compreender o curso da natureza e as indicações do Pai Todo-Poderoso. As civilizações humanas devem depender da produção da natureza material, sem tentativas artificiais de desenvolvimento econômico para converter o mundo num caos de poder e cobiça artificiais, apenas para satisfazer luxos artificiais e gozo dos sentidos. Isso nada mais é que a vida de cães e porcos. Canto 1, capítulo 10, verso 5. Nadya samudra giraya savanaspati virudha phalayantyo shadhaya sarva kamam anvritutasya vai. Tradução. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e drogas ativas, em todas as estações, pagavam sua taxa ao rei com abundância. Significado. Uma vez que Maharaj Yudhishthira estava sob a proteção de Ajita, o Senhor infalível, como se mencionou anteriormente, as propriedades do Senhor, a saber, os rios, oceanos, colinas, florestas, etc., estavam todos satisfeitos e costumavam suprir suas respectivas cotas para as taxas reais. O segredo do sucesso é refugiar-se na proteção do Senhor Supremo. Sem sua sanção, nada se torna possível. Fazer desenvolvimento econômico por nossos próprios esforços, através de ferramentas e maquinárias, não é tudo. Deve haver a sanção do Senhor Supremo, pois de outra forma, apesar de todos os arranjos mecânicos, tudo será mal sucedido. A causa última do sucesso é Daiva, o Supremo. Reis como Maharaj Yudhishthira sabiam perfeitamente bem que o rei é o agente do Senhor Supremo para zelar pelo bem-estar da massa popular. Na verdade, o Estado pertence ao Senhor Supremo.
Os rios, oceanos, florestas, colinas, drogas, etc., não são criações do homem. Eles todos são criações do Senhor Supremo. E o ser vivo tem permissão de usar a propriedade do Senhor para o serviço ao Senhor. Os chavões de hoje em dia dizem que tudo é para o povo e, portanto, o governo é pelo povo e para o povo. Mas para produzir uma nova espécie de humanidade no momento atual, baseada na consciência de Deus e na perfeição da vida humana, a ideologia do comunismo divino, o mundo tem que seguir novamente os passos de reis como Maharaj Yudhishthira ou Parikshit. Pela vontade do Senhor, há abundância de tudo, e podemos usar adequadamente as coisas para viver confortavelmente, sem inimizade entre homens e animais ou entre homem e natureza. O controle do Senhor está em toda parte, e se o Senhor estiver satisfeito, todas as partes da natureza se satisfarão. O rio fluirá profusamente para fertilizar a terra, os oceanos suprirão quantidade suficiente de minerais, pérolas e joias, as florestas suprirão suficiente madeira, erva e vegetais, e as mudanças de estação ajudarão efetivamente a produzir frutas e flores em quantidade suficiente. O modo de vida artificial, dependente de fábricas e ferramentas, pode dar assim chamada felicidade apenas a um número limitado, à custa de milhões. Desde que a energia da massa popular começou a ser ocupada na produção fabril, os produtos naturais estão sendo preteridos e, por isso, a massa popular é infeliz. Por não ser educada adequadamente, a massa popular está seguindo os passos de monopólios interessados na exploração de reservas naturais. E, por isso, há uma aguda competição de indivíduo para indivíduo, de nação para nação. Não há um agente treinado do Senhor que controle isso. Devemos aqui analisar os defeitos da civilização moderna pela comparação e devemos seguir os passos de Maharaj Yudhishthira para purificar o homem e eliminar os anacronismos. Canto 1, capítulo 10, verso 6. Nadhayo vyadhaya klesha daiva bhutatma hitavaha ajata shatra abhavan jantu hang ragi karhichit. Tradução. Pelo fato de o rei não ter inimigos, os seres vivos não eram em tempo algum perturbados por agonias mentais, doenças ou calor e frio excessivos. Significado. Ser não violento com os seres humanos e ser matador ou inimigo dos pobres animais é uma filosofia de Satã. Nesta era, há hostilidade contra os pobres animais e, por isso, as pobres criaturas estão sempre ansiosas. A reação dos pobres animais recai sobre a sociedade humana e, portanto, há sempre tensão de guerras frias e quentes entre os homens, individual, coletiva ou nacionalmente. Na época de Maharaj Yudhishthira não havia nações diferentes, embora houvesse diversos estados subordinados. O mundo inteiro era unido e o líder supremo, sendo um rei treinado como Maharaj Yudhishthira, mantinha todos os habitantes livres de ansiedades, doenças e calor ou frio excessivos. Eles eram não apenas prósperos economicamente, como também fisicamente saudáveis e não conturbados por nenhum poder sobrenatural, por inimizade de outros seres vivos e por perturbações de agonias corpóreas e mentais.
Há um provérbio em Bengali segundo o qual um rei ruim arruína o reinado e uma dona de casa ruim arruína a família. Essa verdade também é aplicável neste caso. Visto que o rei era piedoso e obediente ao Senhor e aos sábios, visto que ele não era inimigo de ninguém, e visto que ele era um agente reconhecido do Senhor e, portanto, protegido por ele, todos os cidadãos, sob a proteção do rei, eram, por assim dizer, diretamente protegidos pelo Senhor e seus agentes autorizados. A menos que a pessoa seja piedosa e reconhecida pelo Senhor, ela não pode tornar felizes as outras que estão sob seus cuidados. Há plena cooperação entre o homem e Deus e entre o homem e a natureza. E essa cooperação consciente entre o homem e Deus e o homem e a natureza, que foi exemplificada pelo rei Yudhishthira, pode trazer felicidade, paz e prosperidade ao mundo. A atitude de uns explorarem os outros, costumeira nos dias que correm, trará apenas misérias. Canto 1, capítulo 10, verso 7. Ushitva hastinapure masan katipayan harihi suhridang cha vishokaya swasuscha priyakamyaya. Tradução. Shri Hari, o Senhor Shri Krishna, residiu em Hastinapur por alguns meses para serenar seus parentes e satisfazer sua própria irmã, Subhadra. Significado. Krishna ficara de partir para Dvarka, o seu próprio reino, após a batalha de Kurukshetra e após a entronização de Maharaj Yudhishthira. Mas para ceder ao pedido de Maharaj Yudhishthira e para mostrar misericórdia especial para com Bhishmadeva, o Senhor Shri Krishna parou em Hastinapur, a capital dos Pandavas. O Senhor decidiu ficar especialmente para serenar o rei pesaroso, bem como para satisfazer Subhadra, irmã que perdera seu filho único, Abhimanyu, que era recém-casado. O jovem deixara sua esposa Uttara, mãe de Maharaj Parikshit. O Senhor sempre sente satisfação em comprazer a seus devotos em qualquer posição. Somente seus devotos podem representar os papéis de seus parentes. O Senhor é absoluto. Canto 1, capítulo 10, verso 8. Amantrachabhyanugyata parisvajjabhivajatam aruroharatham kaischit parishvaktobhivaditah. Tradução. Em seguida, quando o Senhor pediu permissão para partir e o rei a deu, o Senhor ofereceu seus respeitos a Maharaj Yudhishthira, prostrando-se a seus pés, e o rei abençoou. Depois disso, o Senhor, sendo abraçado pelos outros e recebendo suas referências, subiu em sua quadriga. Significado. Maharaj Yudhishthira era o primo mais velho do Senhor Krishna, e por isso, ao despedir-se dele, o Senhor prostrou-se aos pés do rei. O rei abraçou-o como um irmão mais novo, embora o rei soubesse perfeitamente bem que Krishna é a suprema personalidade de Deus. O Senhor sente prazer quando algum de seus devotos o aceita como menos importante por amor. Ninguém é superior ou igual ao Senhor, mas ele sente prazer em ser tratado como se fosse mais novo que seus devotos.
Tudo isso faz parte dos passatempos transcendentais do Senhor. O impersonalista não pode avaliar os papéis sobrenaturais desempenhados pelo devoto do Senhor. Portanto, Bhima e Arjuna abraçaram o Senhor porque eram da mesma idade, mas Nakula e Sahadeva prostraram-se diante do Senhor porque eram mais jovens que ele. Canto 1, capítulo 10, versos 9 e 10. Subhadra Draupadi Kunti Viratatanaya Tatha Gandhari Dhritarashtrascha Yuyutsur Gautamo Yamau Rikodarascha Dhaumyascha Striyo Matsya Sutadayaha Nasehire Vimohyanto Virahang Sharangadhanvanaha. Tradução. Naquele momento, Subhadra, Draupadi, Kunti, Uttara, Gandhari, Dhritarashtra, Yuyutsu, Kripacharya, Nakula, Sahadeva, Bhimasena, Daumya e Satyavati, todos quase desmaiaram porque lhes era impossível suportar a separação do Senhor Krishna. Significado. O Senhor Shri Krishna é tão atrativo para os seres vivos, especialmente para os devotos, que lhes é quase impossível tolerarem a separação dele. A alma condicionada, sob o encanto da energia ilusória, se esquece do Senhor, pois de outro modo também não poderia suportar a separação. O sentimento dessa separação não pode ser descrito, mas pode ser apenas imaginado pelos devotos. Após sua separação de Vrindava e dos inocentes e rurais vaqueirinhos, mocinhas, senhoras e outros, todos eles sentiram-se abalados ao longo de suas vidas, e a saudade de Radharani, a mais amada vaqueirinha, está além de toda a expressão. Certa vez, eles se encontraram em Kurukshetra durante um eclipse solar, e o sentimento expresso por eles foi comovedor. É claro que há uma diferença nas qualidades dos devotos transcendentais do Senhor, mas nenhum daqueles que tenham alguma vez entrado em contato com o Senhor por comunhão direta ou de outra forma pode deixá-lo por um momento sequer. Esta é a atitude do devoto puro. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam de Krishna Dvapayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Rádio Krishna Centrale aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.